Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 24 de dezembro do ano 2019. Eu quero compartilhar um estudo com os irmãos do Dr. Vimalgo. Ele é o fundador da Chamada da Meia-Noite, que hoje já dorme com o Senhor. E o homem, ele era perito em Apocalipse. Então tem parte do Apocalipse que as pessoas não conseguem interpretar porque deixa de observar a hermenêutica bíblica e faz uma interpretação particular das escrituras. E a Bíblia, ela se interpreta. Então quem é o anjo? A pergunta é: quem é o anjo do Apocalipse capítulo 10? O anjo do Apocalipse 10 não é gente humana, não é pessoas humanas. Então vamos ver aqui na interpretação do Dr. Vimalgo da Chamada da Meia-Noite. Diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu. Versículo 1 do Apocalipse 10. Vimalgo, ele diz assim: já vimos os 7 arcanjos que se acham em pé diante de Deus, e aos quais foram dadas trombetas, capítulo 8, versículo 2. Aqui trata-se do mesmo anjo de que fala o capítulo 7, versículo 2. Lá diz assim, então isso aqui é regra de hermenêutica, a Bíblia se interpreta. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus. Então uma pessoa, para ir até o sol, ela tem que ser mais poderosa do que o sol. Então não se trata aqui de seres humanos. Ninguém tem poder para ir até o sol. No capítulo 8, versículo 3 também, vemos esse outro anjo, dizendo assim: veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. No capítulo 7 do Apocalipse, nós o vemos como o sol que nasce, o sol da justiça. Então aqui está falando de Jesus Cristo. Para pisar no sol tem que ser o Criador do sol. Um ser humano, ele não tem condições de ir até o sol. No capítulo 8, versículo 3, como o sumo sacerdote em pé junto ao altar de ouro. Sem dúvida, trata-se de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 10, versículo 1, o outro anjo forte tem a aparência de Cristo que está voltando. Então a Bíblia se interpreta: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse 1, versículo 7, Mateus 24, 30. Muitos comentadores acham que se trata realmente de um anjo, mas não é anjo, é o próprio Jesus Cristo em forma de anjo. Isso é chamado de teofania, aonde o próprio Deus, ele se materializa em forma de anjo. Chama-se teofania. Teo é Deus, fania, aparição de Deus. Isso é confirmado por diferentes afirmações da Escritura. Por exemplo, a descrição da sua glória aqui no versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. E é o que está escrito em Apocalipse 1, versículo 7. Então a Bíblia se interpreta. Ali lemos a elevada afirmação: eis que vem com as nuvens. Sabemos que os filhos de Deus serão então arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens. E no versículo 1 é dito ainda: com o arco-íris por cima de sua cabeça. Então isso vai nos levar para o profeta Ezequiel, que também viu a glória do Senhor e a descreve da seguinte maneira: como aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ezequiel 1, versículo 28. Em primeiro lugar, lemos no versículo 1 sobre o rosto do outro anjo forte.
o seu rosto como o sol. Isso fala do sol da justiça, Jesus Cristo. A segunda vinda, Jesus volta como o sol da justiça, Malaquias 4. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O mesmo é também dito do Cristo, que está voltando em Apocalipse 1,16. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E em quarto lugar, o versículo 1 continua dizendo, e as pernas como coluna de fogo. Isso combina com Apocalipse 1, versículo 15. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Mas se no capítulo 10, 1 é dito que suas pernas são como colunas de fogo, e não como lã, que seus pés são semelhantes ao bronze polido, então por que ele faz, conforme o versículo 2, algo gigantesco? Ele pôs o pé direito sobre o mar, esse é o mar dos povos. No Apocalipse, mar significa povos. E o esquerdo sobre a terra, isto é Israel. Israel. Quando fala de terra, é Israel. Somente essa afirmação já revela a ilimitada onipotência do Senhor. Que grandioso espetáculo quando esse outro anjo forte desce do céu, colocando o seu pé esquerdo sobre a terra e o direito sobre o mar. Isso revela também sua limitada onipresença, pois quem é capaz de colocar os seus pés sobre a terra e sobre o mar? Somente um ser onipresente. Somente Deus pode fazer isso. Então o anjo do Apocalipse 10 é o próprio Jesus, tomando assim posse da terra e do mar, apesar de que não seriam necessárias outras provas de que esse outro anjo forte é Jesus Cristo, pode ser um auxílio indicar ainda o seguinte, a designação anjo forte, coloca-o acima dos já citados 7 fortes anjos, que se acham em pé diante de Deus. O Apocalipse, ele é algo tão grandioso, tão maravilhosamente profundo. Se de um anjo é dito somente que ele é forte ou poderoso, isso em si não é nada de excepcional. Então não existe razão para achar que ele seria mais do que todos os outros seres angelicais criados. Pois anjos são seres criados como nós, e todos são mais ou menos poderosos. Mas se a designação outro anjo forte é utilizada como característica de distinção com relação aos outros anjos elevados, e esse outro anjo forte, como aqui, ele é até mesmo relacionado com as nuvens e o rosto como o sol, então não resta nenhuma dúvida de que se trata de um ser não criado, o Filho de Deus, que era desde a eternidade. Quem é o anjo então do Apocalipse capítulo 10? Jesus Cristo. Olha aqui, viu? Algo ainda continua dizendo, por isso prestemos atenção mais uma vez na atitude extremamente notável desse outro anjo forte, que é Jesus Cristo. Ele coloca seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso foi feito intencionalmente e é muito significativo. Olha a hermenêutica, conforme Deuteronômio 11:24, ou seja, a Bíblia se interpreta. O Senhor disse a Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Portanto, se o povo de Israel colocava seu pé sobre um pedaço de terra prometida, ele era sua propriedade. Se agora esse poderoso anjo, do qual cremos que é o Senhor Jesus Cristo, coloca seu pé direito sobre o mar dos povos, e o esquerdo sobre a terra, Israel, então esse é um ato de tomada de posse da sua propriedade legal. Com isso ele assume o domínio sobre ambos, ou seja, Deus, ele é dono de todas as coisas. Tudo é dele, porque dele e para ele são todas as coisas. Esse é um ato que combina com o caráter e com a dignidade de Cristo. Mas ele seria inimaginável como ato de um anjo criado. Mas antes dessa tomada de posse da herança legal, ele tomou o livro selado
Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Capítulo 5, versículo 7. Ninguém além do Cordeiro de Deus havia sido digno de tomar esse livro e de abrir seus selos. Esse tomar do livro selado da mão direita daquele que estava sentado no trono e a abertura dos selos foi a prova do seu direito à posse desta terra. Aqui no capítulo 10 temos a confirmação desse direito e sua intenção de realmente aplicá-lo. Aprendemos dos passos vitoriosos do Cordeiro. Ele os dá com base na obra realizada na cruz do Gólgota. Então, meus irmãos, não resta nenhuma dúvida. O anjo do Apocalipse capítulo 10, ele trata-se do próprio Senhor Jesus Cristo e não de homens. O anjo do Apocalipse 10 é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.